Eu acho que aí vem o trabalho realmente de gestão, que isso é uma coisa que eu acho primordial para qualquer empresa, qualquer cargo, qualquer tudo. Se você não tiver um líder, se você não tiver um olhar de gestão, e aí um olhar de gestão existe para você descobrir talentos, existe para você, de repente, descobrir que uma pessoa não está apta dentro daquele cargo, de repente a pessoa simplesmente não se adaptou à mídia. Isso pode acontecer. O cara, de repente, ele fica muito melhor. Eu já tive um estagiário que eu tinha uma super dificuldade com ele, e aí chegou uma hora que eu virei para minha gestora e falei, cara, eu acho que ele está na posição errada dentro da agência. Não é mídia. Não é mídia, ele não tem esse skills. E aí ele foi para a parte de redes sociais e tal. E, cara, brilhou. Brilhou. Então, assim, aí vem o trabalho de um gestor, porque as emoções também, né? Você tem uma galera nova, então as emoções são todas à flor da pele. É uma coisa que sai do lugar e você tem que estar ali, né? Você tem que estar junto, mesmo à distância, mesmo por vídeo, que é o meu caso, né? As meninas ficam em São Paulo, eu fico aqui. Você tem que mostrar apoio, demonstrar apoio. Mesmo na Artplan, quando eu estava aqui, a gente trabalhava em home office também e eu ainda assim prezava muito por isso. Eu acho que é daí que você vai conseguir fazer com que as pessoas realmente trabalhem de uma forma a roda girar, entendeu? Porque se elas estiverem mal de cabeça, a roda não gira. Então, acho que o trabalho do gestor também é um trabalho muito importante. Muito importante. Esse aspecto da motivação do time, fazendo um paralelo aqui com um time de futebol, né? Você bota lá o Vasco não, porque o Vasco não tem... Vamos falar de futebol, vamos usar outra coisa, natação. Tem 1 ou 2 pernas de pau lá, mas você pensa no Flamengo, tem 25 jogadores de nível lá em cima. Sim. E como é que você faz para manter essa turma toda motivada, né? Não adianta só Red Bull, né? Não adianta Red Bull, é o que você falou, de gestão e o principal, esse gestor, ele ter essa visão humana, né? Ele enxergar a pessoa como uma individualidade, né? E entender ela como pessoa, ela como coletivo, e trazer no teu time, por exemplo, no meu time lá, é a mesma coisa. A gente tem que entender cada pessoa e entender ela no composto total, como é que funciona, como ela se relaciona com as coisas. E aí uma coisa assim que, para mim, né, eu sempre fiquei pensando assim, na hora da vitória, né, porra, fez gol, Gabigol, ou na hora da derrota. Durante o jogo você não vai ver como o emocional das pessoas vão funcionar. É na derrota e na vitória. Isso. Em geral, ninguém conta a derrota, só conta a vitória. Né? Que eu fiz, que aconteceu. Mas e na derrota, como é que funciona? Então, assim, eu como gestor lá do meu time lá, a galera, você sabe, tá lá, porra, o pessoal começa pequenininho, vai até aposentar, né? E eu fico sempre assim, pensando assim, o cara é uma pessoa, cara, tem as dificuldades dele, quando chega em casa, tem as coisas dele de família. Eu tenho a ver com a família dele? Não tem nada, eu tenho a ver com ele, mas assim, eu entendo ele como uma pessoa e aí passo a ser aquele negócio que você falou do contato humano, né, de calor humano. Empatia, né? Empatia, assim, acho que essa é a grande palavra da vida, assim. Você precisa se colocar no lugar do outro, mesmo que você não tenha nada a ver com o seu estilo de vida, não importa, assim. Você precisa enxergar o ser humano, assim, e entender que muitas vezes ele tem uma limitação de tempo de trabalho. Às vezes o cara só produz 4 horas, mas ele produz muito. E você não pode jogar essas 4 horas fora. Exatamente. Você pega e fala, cara, o cara vai trabalhar 4 horas. As outras 4 horas eu vou administrar. Eu vou botar ele num trabalho burocrático. Mas eu preciso usar a criatividade dele nas 4 horas. Nas 4 horas o cara voa, brilha. Mas você tem que ter essa percepção. E você só consegue quando você tem empatia
quando você se coloca no lugar do outro. Você tem que passar isso para frente. Você, Renata, ensinar outra pessoa, assim como eu, Antônio, tem que ensinar outra pessoa, porque isso eram 4 pessoas, essas 4 ensinam mais 4. Isso. Eu vou te contar uma historinha. Eu tenho um menino lá que trabalha lá em casa, cuida da parte de jardim, menino espetacular, habilidoso, motivado, a fim de fazer as coisas. Você fala, faz isso, ele vai lá e faz, ele não discute. Mas quando ele entrou, em razão da gente viver um país com uma legislação trabalhista absurdamente confusa, eu entendo isso, né? Na hora que eu estou recrutando, eu entendo. Aí admitimos, o cara começou, aí um dia ele vira para mim assim, seu Antônio, qual é o meu horário de trabalho? Eu falei, cara, tu não tem horário de trabalho. Ele já, como assim eu não tenho horário de trabalho? Não, você não tem horário de trabalho. Não, mas qual é o meu horário? A que hora que eu tenho que chegar? Que hora que eu tenho... Você não tem hora nem para chegar, nem para sair. Mas qual é o horário de trabalho? E eu entendo, né, a perspectiva dele. Eu falei, cara, presta atenção. Pelo CLT, você tem que me pagar pelo que eu te remunero. Você está me vendendo serviço por 44 horas de trabalho semanais. Mas I don't give a shit quanto tempo de trabalho você vai trabalhar. Você não é um segurança, um guarda-vigilância. Não é esse o teu negócio. Então, chega, faz o teu trabalho e acabou o seu trabalho. Sai e vai embora. Se o seu trabalho for ruim, você vai ser demitido por isso, não pelo horário de trabalho. Exato. Então entenda uma coisa, eu nunca vou te falar assim, o horário é esse, você entra, sai, tal hora. Para mim não faz a menor diferença. Mas se a presidenta lá falar que o teu trabalho está ruim, que o que você foi pago para fazer não foi atendido, aí, cara, o cara entendeu. Hoje a gente tem um relacionamento fantástico. É exatamente o que você falou. O cara é um monstro. Eu tenho uma moça que está comigo. Chega agora um puta sol, 40 graus, e o cara tá, sei lá, escondido em algum lugar lá, eu nem vejo, né? Eu tenho uma moça que está comigo há 20... Luísa tem 20, ela está comigo há uns 23, 24 anos. Ela chega para trabalhar às 5h30 da manhã. E ela vai embora 11h30, meio-dia. Não tem discussão lá em casa. Abraços. Fez o teu? Fez o teu. Minha casa tá limpa, a comida tá ajeitada. Mete pé. Não preciso, nem quero. Né? Menos gente dentro de casa, até melhor para não dispersar. E é muito fácil esse lidar com ela por isso, porque não tem discussão. Ela estabeleceu isso e eu concordei, falei, beleza, é ótimo, já chego, já tá tudo arrumado, minha casa tá limpa. É genial. E pronto, e a gente se adaptou e tá tudo certo. Acontece a mesma coisa no teu esquema lá de produzir o teu trabalho lá de compra de mídia, de tudo. Exato. Você não precisa estar ali na frente do computador 24 horas por dia, não faz nem xixi, não bebe água. Aí, às vezes você fica ali e não faz nada. Entendeu? Não produz nada. Levanta. Quer ver meia hora de série? Vê meia hora de série, com tanto que isso sirva para alguma coisa bacana. 10 horas de série, mas você chegou a ter que me entregar essa caneca. Isso. O prazo é esse. Tá bem feito, tá otimamente feito. Isso. O prazo é esse. Beleza, cumpre o prazo, assim. E eu acho que um bom gestor, ele enxerga isso, né? Ele tem que enxergar isso. Pessoas têm horários diferentes também. Por exemplo, eu acordo 4h30 da manhã, meu marido acorda mais tarde. A menina que trabalha lá na agência também começa mais tarde, entendeu? Cada um tem o seu horário, você precisa respeitar isso. Uhum. Você também não pode exigir que as pessoas 8 horas da manhã estejam desesperadas. Às vezes não é o perfil, espera um pouco, deixa a engrenagem, mas aí de repente ela fica até mais tarde, entendeu? Eu me desconecto mais cedo, ela segue um pouco mais, enfim, você precisa tentar ter essa maleabilidade. Eu acho que as empresas precisam enxergar isso também, sabe? Principalmente com esse novo modelo de trabalho, essa coisa remota. Eu acho que é necessário esse tipo de visão, assim. Porque eu acho que muitas vezes você tem pessoas geniais que só funcionam a partir de 4 da tarde. O cara só pega no tranco de 5 horas da tarde, 6 horas, 8 horas o cara tá... 8 horas da noite o cara tá brilhando. Putz, aí você perdeu o cara, entendeu? Porque o cara teve que cumprir as 8 horas dele.
aí você perdeu a genialidade do cara. Então, acho que a gente tem que ter essa atenção, sabe? Individual. A gente precisa respeitar isso. Acho que isso vai acontecer em algum momento, mas é isso.